Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo. Nosso convidado hoje, aqui no estúdio, é um executivo de larga experiência que desenvolveu seu trabalho, especialmente em uma multinacional alemã. Foi o primeiro diretor brasileiro a ocupar um cargo como este dentro desta multinacional. Tem também larga experiência na área de recursos humanos. Não por acaso hoje preside a Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seção São Paulo, e trabalha como coaching de executivos. Eu estou me referindo aqui ao Teunis Marinho, que está aqui ao nosso lado já no estúdio do Mundo Corporativo. Teunis Marinho, desde já, um bom dia para você. Muito obrigado. Um dia marcante para a história da minha vida e do meu livro. Tá certo. Por falar em livro, Teunis Marinho é autor desse livro aqui que eu tenho em mãos. Esse livro que se chama Sonhar Alto, Pensar Grande, Lições de um Brasileiro que enfrentou os obstáculos e tornou-se presidente de uma multinacional. Esse livro aqui foi publicado pela editora Gente, no qual o Teunis Marinho conta parte da sua experiência como executivo. E é a partir desse trabalho aqui que nós estaremos conversando hoje no Mundo Corporativo. Teunis Marinho, primeiro eu queria que você fizesse de uma maneira resumida, traçasse um pouco dessa sua longa carreira como executivo, até chegar agora à figura de um coaching, quando na realidade você pega toda a experiência que você desenvolveu, que você conquistou e compartilha com outros executivos. Porque você chega numa multinacional, mas chega até lá depois de já ter passado como office boy, trabalhado em banco e outras funções. Conta para nós um pouquinho, de maneira resumida, é lógico. Olha, para mim é super interessante e agradável falar sobre isso, porque, na verdade, eu quero passar para os ouvintes da CBN, de uma maneira rápida, a história de um soldado que voltou vivo da guerra. E Que que guerra tem é história essa? para contar. Que Né? guerra é essa? A guerra do mundo corporativo, a guerra de você vencer obstáculos, a guerra de você focar os seus objetivos na sua vida e tentar alcançá-los, ainda que algumas vezes sofrendo derrotas, caindo, sendo nocauteado, levantando, mas indo em frente, acreditando no seu futuro, acreditando no que você quer conseguir e chegar lá. Então, fincar a bandeira no topo do Everest corporativo. Né? Aliás, você usa essa figura no livro para mostrar o que é, na realidade, a trajetória de um executivo, esta ascensão profissional de um executivo. Por que você olha isso como sendo a subida deste topo ou deste Everest corporativo? Olha, eu acho que todas as pessoas, quando estão na base, no pé de alguma montanha, de algum pico, pode ser também o pico da neblina no Brasil, mas você olha para cima e você fala, nossa, como deve ser lindo, como deve ser bonito estar lá em cima, que vista que eu vou ter, né? E você se anima e você tem coragem, muitas vezes, de falar, vou tentar. Mas a grande maioria desiste nos primeiros 100 metros de subida. Né? Na primeira cobra que ele encontra lá no mato, ele fala, não, vou embora, não vou continuar. Ou na medida que ele vai subindo, ele vai percebendo também que o ar vai ficando rarefeito, que ele tem falta de ar. Né? E ele fala, não, aqui tá bom, vou fazer minhas fotos, o meu selfie e vou voltar. E tem alguns pouquíssimos que falam, não, eu vou em frente, eu vou passar por isso, eu vou tentar um pouco mais. E quando ele chega lá em cima, além da falta de ar, ele tem um lado bom que é lindo você descortinar o horizonte lá de cima. É você ter chegado àquele objetivo, àquele topo que você um dia viu lá de baixo. Né? Mas isso, claro, como tudo na vida tem um preço. Mas você também fala de um isolamento que este profissional acaba sofrendo à medida que vai ascendendo na carreira. Por que se fica isolado, se tem pelo menos essa percepção de isolamento? Olha, eu acho que a percepção de isolamento vem muitas vezes do próprio layout do ambiente do trabalho que coloca o presidente trancado numa sala. E isso é uma coisa que ele pode resolver. Um presidente moderno, a primeira coisa que ele deve fazer é derrubar todas as paredes e ficar no meio das pessoas que estão lá. Então isso já tira uma boa pressão sobre ele. Eu digo que o poder, ele te isola também numa gaiola. Tem pessoas que falam que a gaiola é de ouro, mas não deixa de ser uma gaiola. Você fica preso dentro dela. Né? Então eu acho que isso é uma das coisas. E a segunda é que você também precisa, quando você chega no topo, não parar de olhar para baixo. Você não pode olhar só para o céu, né? Porque você precisa, voltando para o mundo corporativo, ter essas pessoas que é o seu time, que é a sua equipe, que vai fazer você levar a sua empresa, o seu objetivo para frente. Você precisa das pessoas.
Uma coisa que eu percebi nisso que você está nos falando agora, quando citamos aqui a questão do isolamento, quer dizer, o isolamento ele pode acontecer muito mais por decisão do próprio executivo, ou seja, vai caber a ele se juntar às demais pessoas, não permitir que esse isolamento aconteça. Não é que as pessoas lhe abandonam, é você mesmo que se afasta delas, até porque estaria subindo demais no topo. É isso? Olha, o meu avô, Baronto, me disse uma vez, quando eu tinha 14 anos, o meu nome é Teunis, ele me chamava de Teninho. Ele falou: Teninho, eu acho que você é um menino esperto, que você é um menino inteligente, você está com 14 anos, olha, eu tenho um feeling que as coisas poderiam dar certo para você. Mas não se esqueça de uma coisa: a mulher, o homem mais bonito, mais rico, mais chique, mais importante do mundo. Quando morre, deu 24 horas, fede igual o mais humilde, o mais simples, o mais pobre. Então nunca se isole, nunca despreze pessoas de baixo, seja ser humano, imagine que o seu dia chegará também e que você vai feder igual qualquer um. Eu nunca me esqueci disso. Né? Bom, e você traz para nós aí, a partir dessa sua experiência, algumas lições que você reuniu logo na abertura do livro. Você fala aqui em 15 lições delas. Mas a primeira delas, você trata do sonhar alto e fazer planos desafiadores para o futuro. Lembrando que nossos olhos não ficam na nuca. Mas você acabou de dizer que a gente não pode deixar de olhar para baixo. Como é que é isso? Não é uma contradição? Não, porque você pode olhar para baixo com seus olhos na frente, não virando a nuca para baixo. Né? Eu acho que tudo na vida deve começar com um sonho. Né? E o difícil é você fazer aquele sonho tornar-se realidade muitas vezes, que é o trabalho, que é a luta, que é o planejamento. Mas se você não sonha, né, você não consegue estabelecer aonde você quer chegar. Bom, sonhar alto demais não pode assustar as pessoas, fazer com que elas pensem assim: eu jamais serei capaz de alcançar aquela meta? Olha, eu acho que esta altitude do sonhar alto, cada um tem que ter a sua. Né? Eu digo sempre que o poder, ele se mede não por aonde você chegou, mas de onde você partiu. Né? Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa humilde que vem do Nordeste num caminhão, trabalhar em São Paulo, que mora debaixo da ponte, né, e que sofre, e essa pessoa consegue estudar, ele consegue terminar o primeiro grau, ele consegue montar uma loja, ele consegue montar algum negócio ou trabalhar numa empresa e chegar a ser um supervisor, a chegar a ser um encarregado. Este homem atingiu os pícaros da glória, ele está no pico do Everest. Por quê? Porque o ponto de partida dele foi muito difícil. Então, essa pessoa tem um valor tão grande como o George Bush, que virou presidente dos Estados Unidos, mas o pai dele é um dos grandes sócios da Texaco, era o ex-presidente dos Estados Unidos, o avô dele era um bilionário, quer dizer, então as coisas eram favoráveis para ele. Né? E ele chegou também nos picos da glória. O Obama, para mim, é um exemplo também desse que veio lá de baixo, que nasceu no Havaí, um filho de um pai africano, com uma mulher americana, com diversas adversidades, e ele chegou a presidente do país. Né? Em que momento você começou a sonhar em ser um executivo de uma grande empresa? Olha, eu quando comecei a trabalhar num banco, que não existe mais, que foi absorvido por outros bancos, eu achava, no primeiro momento, quando eu fui aprovado após 90 dias de experiência, né, de auxiliar de escritório de departamento de pessoal, como era o nome na época, ou DP, né, eu senti que aquilo tudo que existia lá, aqueles diretores, quando eu entrava na sala de alguém para assinar um documento, ou quando tinha um diretor que reunia os funcionários e fazia um speech, fazia um discurso sobre alguma coisa, eu falava: puxa vida, que interessante você poder ter este poder de movimentar, de agilizar, e aquilo começou a nascer em mim um sonho que eu poderia um dia ser uma pessoa assim também, mas que eu precisaria ainda fazer muita coisa, eu era muito pequeno. Nós estamos falando isso aos 19 anos. Aos 19 anos. Mas antes dos 19 anos, você já tinha feito algumas experiências no mundo corporativo. Talvez até não tivesse essa visão de que aquilo era o mundo corporativo. Seja como office boy, seja como vendedor de produtos de limpeza. Então, eu trabalhei como office boy numa empresa de autopeças no bairro do Pari, perto do Belenzinho, em São Paulo, durante as férias, porque eu pedi para o meu pai um aumento de mesada, que eu achava muito pequena. Ele falou: se você quer ganhar mais, você vai trabalhar nas suas férias. Você não pode parar de estudar, mas arranja um emprego. Falei: então tá bom. E trabalhei 90 dias de férias, de dezembro a fevereiro de 1965, como office boy nessa empresa. Né? E ali eu comecei já a aprender, eu conto isso no meu livro, algumas noções de disciplina, eu comecei a me enquadrar em regulamentos, eu comecei a ver, quando eu ia levar um envelope
para o presidente da empresa, a pedido da secretária, eu como office boy falava, nossa, eu sou o mensageiro do rei, estou levando alguma coisa importante aqui dentro que eu não sei o que é, mas eu tenho que entregar. Né? E essa empresa foi invadida numa época por sindicalistas, porque tinha uma época de greve, era o João Goulart, a Revolução, e quando começou aquela invasão e quebrar vidro e quebrar sala, eu escondi debaixo da mesa do escritório do chefe e ele falou para mim, foge, foge, eu nunca corri tanto na minha vida, eu cheguei em casa acho que ganhando assim uma Olimpíada, né? De medo de ser agredido. Ali começou a minha vida corporativa, vamos dizer assim, fui batizado. Tá certo. Eu falei de algumas das lições que você apresenta logo no início do livro, outra delas é que eu aponto aqui, quando você diz assim, não cultive relacionamentos destrutivos, eles são epidêmicos. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que nessa sua ascensão, principalmente dentro da Bayer, onde você desenvolveu boa parte desse seu conhecimento, onde você cresceu, se transformou em diretor, etc. E tal, lá você teve que enfrentar momentos duros, difíceis, de cobrança, de desconfiança, que eram relacionamentos que a gente não poderia dizer que foram construtivos. Como é que foi encarar isso? Eu digo que quando você trabalha numa empresa e se desafia, a empresa ela é uma vaca completa. Você não pega só o filé mignon. Você tem o osso, tem o chifre, tem todas as vísceras, você tem que pegá-la completa. E você passa pela sua vida no mundo corporativo sempre por pessoas que te ajudam e pessoas que te atrapalham. Isso é humano. Né? Não é você criar a figura do inimigo, você querer detestar alguém. Não, não vai por aí. Você procure saber como é que você sobrevive naquela circunstância se o seu foco é chegar lá no topo do Everest corporativo. Faz parte do jogo você conviver com pessoas que gostam de você, que não gostam. Química humana. Né? Isso não tem nada a ver com competência, é antipatia, é simpatia, é inveja, pode inventar o nome que quiser, mas você vai ter que conviver com isso para você crescer na sua vida. Ou seja, faz parte deste jogo corporativo esta convivência. E a gente tem que aprender a se relacionar com os diferentes e com os opositores. Isso é uma lição que você teve nesse período todo e que você tenta passar, imagino, para vários dos executivos com os quais trabalha hoje. Isso. E, além disso, eu acho que também você não tem coisas dentro da empresa que você não consegue mudar, não está na sua capacidade. É o próprio desafio da humanidade. Então, você tem que procurar ser positivo, você tem que procurar ser propositivo. Você tem que mostrar para a grande maioria que você está ali para ajudar, para crescer, para melhorar, que você tem ideias adequadas nos momentos difíceis, você tem a criatividade que aquele momento exige, e isso é o que faz você crescer. Onde você aprendeu isso? Você aprendeu na faculdade? Olha, eu com 6 anos de idade tive o meu primeiro emprego. Eu chamo de primeiro emprego porque eu tinha uma descrição de cargos, eu tinha uma obrigação a ser cumprida, eu tinha uma recompensa que era dada em beijos, em carinhos, em palavras, né? E tinha também horário e recebia um job description para fazer o meu trabalho. A minha mãe que me deu esse trabalho, porque eu tinha 2 irmãos, um com 1 ano de idade e um com 7, que eram diabéticos numa época do Brasil que as pessoas diagnosticada, quando conseguia se diagnosticar com diabetes, viviam até 30 anos de idade. Era como se fosse uma doença gravíssima do mundo de hoje, falar assim, não, é um condenado à morte. E esses meus 2 irmãos estão vivos até hoje, o mais velho e o caçula. E a minha mãe, nesse trabalho para salvar a cria dela, me contratou como fazedor de exame de urina para medir glicose no sangue do meu irmão caçula, enquanto ela fazia do mais velho. Então eu tinha que acordar todos os dias às 6 da manhã, ir com ela para a cozinha, acender uma tocha de fogo com álcool e usar um tipo de um vidro, um tubo de ensaio com urina do meu irmão até ferver, pingar gotinhas de um produto chamado reativo de Benedict e, de acordo com a cor, a minha mãe media e aplicava a insulina deles. Então esse foi meu primeiro job. Com disciplina total para que nada desse errado nesse processo. Para que nada desse errado nesse processo, e depois eu fui promovido a chefe, quer dizer, eu tinha que liderar os meus irmãos, porque quando a gente ia em festas de aniversário, eu era contratado pela minha mãe para não deixar os meus irmãos comer doce na festa dos aniversários. Então a primeira coisa que ela nunca me falou, mas que eu adotei, é que para os meus irmãos não comerem doce, eu também não podia comer. Porque senão, porque ele e nós não. E eu ficava controlando e eles não comiam. Então foi meu primeiro trabalho com 6 anos de idade. Tá certo. Bom, chegando ao mundo corporativo, e uma das coisas que a gente lê no livro é que você chama atenção para a necessidade que quando nós formos procurar o emprego, nós temos que pesquisar, investigar a empresa,
Por que esse é um passo importante? Então, quando um país como o nosso no momento está em recessão, você não tem muita oportunidade de selecionar. Se você consegue um trabalho, se você consegue uma contratação, você já está feliz da vida. Mas em situações normais, você tem que pensar a longo prazo naquele seu trabalho. Sonhe que você está entrando numa empresa para o resto da sua vida. Se isso não acontecer depois, é um outro detalhe, mas você tem que entrar com esta coragem, com esta vontade. Entre no time para ganhar o campeonato e não para ser mais um dos 11, ou para ser um gandula, ou para ser talvez um massagista. Entre para jogar, seja um dos 11. Tá, mas essa investigação do que é a empresa, ela é importante porque, à medida que eu fico pensando o seguinte, você tem muitas vezes dificuldade de conseguir um emprego aqui ou acolá. Ainda eu vou colocar barreiras para entrar numa empresa, ela se faz importante porque isso vai me beneficiar mais à frente, porque eu posso encontrar depois lá dentro valores que não eram os meus valores. É por aí? Olha, antigamente a gente dizia que a Rádio Peão aumenta, mas não inventa. Hoje é a internet que aumenta e também não inventa. Então, eu acho que você tem fonte de pesquisa sobre a empresa, sobre o sucesso da empresa, sobre o ramo de negócio, sobre os seus colegas de trabalho, que você consegue antecipadamente saber se a empresa é a ideal ou não para o perfil que você tem e para a carreira que você quer fazer. Sempre será difícil se você quiser fazer carreira e não só cumprir uma obrigação das 8 às 5 da tarde ou fazer um home office, entregar o seu trabalho e pronto. Se você quiser entrar no jogo da empresa, se você sonhar ser diretor, ser vice-presidente, presidente, você tem que escolher a empresa por esses critérios. A Solange, aqui pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br, comenta o seguinte: pelo seu perfil, você é formado em administração, confere, Isso. certo? Por que buscou essa faculdade e o quanto ela foi importante na sua formação? Olha, eu escolhi administração primeiro por uma situação familiar, porque o meu pai me sugeriu de uma maneira assim, vai fazer, não é? Estuda contabilidade, porque se meu pai, né, dizendo, morrer, você vai ter que sustentar a sua mãe, então você tem que ter uma profissão, você não pode fazer científico, colegial, essas coisas que não dão profissão, você tem que ser pelo menos um contador para ganhar dinheiro e sustentar a sua família se eu morrer. E segundo, eu gostei muito de administração de empresas porque era um curso bem generalizado, que você aprende várias matérias ao mesmo tempo e você descobre através da administração que, em princípio, você pode aprender tudo o que você quiser na sua vida. Quer dizer, a administração se transforma numa base importante para depois qualquer outro tipo de trabalho que você vai fazer dali para frente. Pois é, eu fui um administrador que tive que estudar química para trabalhar com o meu produto quando eu dirigi mundialmente a unidade de negócio de óxido de ferro da Bayer. Eu tive que entender moléculas, eu tive que entender tecnicamente. Você não entendia de polímeros e todas essas coisas quando chegou na Bayer? Não. Eu só entendia de recursos humanos um pouquinho, né? Bom, você entendia de pessoas. De pessoas. Que talvez sejam os elementos mais complexos que nós temos dentro da empresa. Muito bom. Essa pergunta é uma grande oportunidade que você está me colocando aqui no ar. Eu sempre digo que quando você vai para Wall Street, você vai para a Avenida Faria Lima ou Avenida Paulista, se você vai para o Centro Financeiro de Frankfurt, num sábado e domingo, você vai perceber que todos os escritórios de toda essa cidade são mais ou menos iguais. Eles não têm diferenças. Eles mudam na segunda-feira quando as pessoas chegam. O que faz a diferença numa empresa é o ser humano. É a pessoa que entra lá dentro, senta na mesa ou de pé e começa a trabalhar. Uma empresa com o software que ela tem, quase todas têm o mesmo. Os móveis são os da moda, a arquitetura do prédio são os da moda. O que muda são as pessoas, é o ser humano. E como é que você aprendeu a trabalhar com pessoas, levando em consideração que não só você esteve à frente de uma diretoria de recursos humanos, como hoje você está à frente de um grupo de profissionais da área de recursos humanos dentro da associação? Para mim, primeiro você tem que ser crítico construtivo. O ser humano gosta de lealdade, ele gosta de verdade. Ele pode fugir, mas ele gosta. Você dizer para uma pessoa uma realidade que ele fala, puxa, tem tudo a ver com o que esse cara está falando, essa crítica que ele está fazendo, e ajudá-lo a melhorar, é o melhor dos mundos, né? Esse negócio de dar tapinha nas costas, de agradecer e por trás falar, não, mas ele é fraquinho, mas ele é bonzinho. Não existe bonzinho. Quando você entra no jogo, você entra para ganhar. Agora, Teonice, quando você trata com pessoas, quando você gera este relacionamento, quando você começa a construir esse tipo de relação, tenho certeza lá que em determinados momentos você deve ter sofrido algumas frustrações
pelo que vinha tentando construir nessas relações. Como é que se trata essas crises internas dentro da empresa? Como é que se, por exemplo, se mostra uma contrariedade ao que um profissional, um funcionário está fazendo, sem que aquilo gere uma inimizade? Eu acho que quando você está falando com alguém, a pessoa que está ouvindo, respeite que ela também tem capacidade para pensar, que ela também é de carne e osso, que ela vai avaliar o que você está falando. Encontre as palavras honestas, não as palavras duras. As palavras honestas que ela vai falar, puxa, isso está entrando em mim, é desagradável, mas ele não está mentindo. Eu sou assim. Isso ajuda a pessoa a reavaliar, a fazer para si mesmo uma avaliação e tentar melhorar. Eu lhe fiz essa pergunta aqui porque foi exatamente uma das questões que a Kelly nos encaminhou agora há pouco. Minto, não foi a Kelly, foi o Nerivaldo nos mandou agora aqui. A Kelly está mandando outra pergunta que daqui a pouco eu faço para você também, que o Nerivaldo nos encaminhou aqui porque ele faz uma queixa, na verdade. Ele diz que muitas vezes quando ele recebe um feedback de um dos seus líderes, aquilo parece muito mais uma ofensa pessoal do que uma tentativa de melhorar o trabalho dele. E essa é uma questão que o líder tem que saber tratar com muita sensibilidade, não? Ele tem até que aprender. Existem hoje cursos, hoje já há muito tempo, que ensinam. Já foi a época que o chefe era o mais forte, era o imperador, era o que ia na frente com o cavalo, era o que matava, era o que era bom de tiro. Isso não existe mais, né? O chefe, ele é o agregador. Ele é aquela pessoa que você confia, que você acredita no que ele fala e que te leva para frente junto nos bons momentos e nos maus momentos. A Kelly Bianchi foi sua colega na Bayer em algum determinado momento, que ela diz assim, cheguei lá em 1998, quando você já estava no topo do Everest. Com certeza usufruí de benefícios que você conseguiu implantar. Mas ainda naquela época, enfrentei muita preocupação ou muito preconceito por não ter ascendência alemã, ter estudado em escola pública. Então sei que seu caminho foi muito árduo, tanto quanto outros brasileiros que lá também trabalharam. Hoje eu trabalho numa empresa pequena que enfrenta toda essa burocracia brasileira, essa esteira que parece levar as empresas para trás, ou em vez de ir para frente. Como valorizar e criar benefícios com tão pouco dinheiro? Pergunta aqui a Kelly Bianchi. Kelly, muito obrigado pela sua pergunta. E você trabalhou na mesma empresa que eu, em épocas diferentes. Em 1998 eu era presidente da Bayer Polímeros. Você sabe pela história que eu sempre fui o primeiro. Eu fui o primeiro brasileiro diretor no Brasil, o primeiro brasileiro que foi para a Alemanha e assumiu uma posição de direção na Alemanha, o primeiro brasileiro que foi diretor de finanças. Kelly, eu escrevo no meu livro que quando eu fui nomeado diretor de finanças, o antecessor alemão que eu tive brindou comigo um copo, uma taça de champanhe e falou assim, eu queria brindar com o senhor porque eu não trabalho mais na Bayer, senão eu faria tudo para não ser o senhor. Eu falei, mas por que esta honra? E ele me disse, porque eu jamais entregaria a chave do cofre para um brasileiro. E eu revidei brindando com ele com a minha taça de champanhe, bati para tentar quebrar, mas infelizmente não era chinesa a taça, era alemã e não quebrou, né? Mas eu disse para ele, que bom que o senhor não trabalha mais na Bayer, né? E eu, graças a Deus, fui diretor financeiro da Bayer e fiz grandes projetos lá dentro na área de finanças, com dignidade, com respeito, sem malandragem, sem nada, e tive até que desligar, isso não é nada contra outras nacionalidades, um colega alemão por justa causa, porque roubava lá dentro. Quer dizer, o mundo é assim, não é? O mundo é assim, mas eu imagino que o mundo esteja mudando cada vez mais, até pela sua abertura. Você mesmo foi um pioneiro nesse processo, assumiu um cargo de diretor dentro de uma empresa alemã que nunca tinha tido um diretor brasileiro. As relações têm mudado realmente? As empresas estão com visões mais abertas hoje? Ou isso é uma visão romântica que a gente tem aqui do lado de fora? Olha, eu acho que na minha experiência pessoal, eu tenho assim, muita convicção que a mudança é muito grande, que o mundo está globalizado, né? Esses meios de comunicação, a disponibilidade de informação faz que muitas coisas se desmistifiquem. Hoje você não precisa mais pegar um avião e viajar 11 horas para a Europa para, entre aspas, viajar. Você pode viajar pela internet, você pode viajar com troca de informações, cada vez mais o idioma vai se transformando para ser uma linguagem comum no mundo. Então, hoje, a Bayer seguramente tem muitos brasileiros em posições de direção, em posições de presidência, porque essa porta foi aberta uma vez. Tá certo. Em um dos ensinamentos aqui, naquela lista que eu citei de 15, você cita assim, aprenda com seus erros, eles são ótimos professores. Na sua carreira você teve muito professor assim? Eu tive muito professor
que era eu mesmo para mim mesmo quando eu errava, tenha humildade de reconhecer os seus erros. Né? Reconheça os erros. Analise por que você errou. A palavra erro já implica em você tentar evitar que você não repita mais aquilo. Né? Então procure avaliar, tenha humildade, peça desculpa. Se você fez um mal para alguém com o seu erro, calce a cara, vai lá e abraça a pessoa e fala, me desculpa. Se precisar, manda uma carta, um e-mail, um WhatsApp. Isso vale a pena, isso alivia o seu coração também. E evite o erro, porque você está aprendendo naquele erro. Ele é um professor para você. Mas para isso é preciso fazer esse trabalho ao qual você está se referindo. O reconhecimento do erro, a identificação disso, porque muitas vezes a prepotência impede que a gente admita o nosso erro, mas pior do que não admitir o erro, talvez seja não reconheça que errou e vai continuar errando ali para frente. E isso, se você quiser aprender ou ter aula de aonde não se deve fazer isso, né, é você acompanhar política, né? Que as pessoas erram e não querem reconhecer, não pedem desculpas, elas querem que aquele erro vire uma verdade, e não é. Isso no mundo corporativo significa prejuízo para a empresa. Tá certo. Uma questão que eu queria levantar, porque você até citou um tempo atrás aqui, falou sobre mentor. Você teve muitos mentores na sua carreira? Eu tive 4 mentores fundamentais na minha carreira. Por que eles são importantes? O mentor, a primeira coisa é aquele, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Né? Ele te inspira. Né? Você olha pelos seus atos, não pelo que ele fala, mas pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, às vezes até pelas suas expressões corporais, como ele reage em situações. Você fala, puxa, esse cara para mim é o cara que eu gostaria de ser. E eu tive, felizmente, 4 pessoas na minha vida corporativa, 3 foram alemães e 1 foi brasileiro. O primeiro eu considero importantíssimo, porque ele foi dentro do ambiente corporativo. O meu pai, né, corporativo, foi a pessoa que, através do seu exemplo, me ajudou. E esta pessoa foi no lançamento do meu livro, com 80 e poucos anos de idade, acompanhado da filha, me dá um abraço. Foi um dos grandes momentos de muita emoção que eu tive no lançamento do meu livro. Você hoje é mentor também? Eu sou mentor e coach para jovens presidentes de empresa. Para jovens presidentes de empresa. Então você está trabalhando com uma nova geração. Dá para identificar hoje quais são as grandes angústias desses jovens empresários? Ou são as mesmas angústias que você tinha na sua época? Olha, elas são travestidas de situações diferentes, mas elas se assemelham muito eu acho que com a história da humanidade. O peso da responsabilidade, né? Às vezes o sujeito ele tem um manequim 42 e está com um terno 50, então está sobrando, né? Ele não é o cara certo. Daí o meu trabalho como coach é dizer para ele, olha, meu amigo, você começa a malhar na academia para você aumentar o seu físico, para que esse paletó caber dentro de você, e isso tem técnicas para a gente fazer, ou então tira esse paletó e muda para um menor que é o seu que cabe, porque não está batendo. Né? Quer dizer, o poder cria esta situação mesmo, porque às vezes você promove uma pessoa para presidente de uma empresa por uma série de critérios, mas esquece de alguns, e aqueles alguns farão falta lá na frente. Tá certo. Baseado no que você se referiu agora há pouco sobre o erro, a Elizabeth Santana escreve aqui, errar e não culpar o outro, não ficar procurando responsáveis pelos nossos erros, é o que a Elizabeth comenta aqui, apenas ratificando aí exatamente o que você estava defendendo. Ô Elizabeth, você está me dando uma grande oportunidade com esse seu comentário, porque o mandamento 12º dos 15 que eu tenho na minha lista é assim, perdoe quem já te magoou. Você desocupará espaços para preenchê-los com coisas boas no seu coração. Tira as coisas ruins. Olha, o Shakespeare tem uma frase maravilhosa, um pensamento dele que diz assim, você odiar alguém é tomar você mesmo o veneno e querer que o outro morra. Tá certo. O Lorival, por sua vez, pergunta o seguinte, existe um tipo ideal de líder dentro de uma empresa? Eu acho que o líder ideal de hoje, né, ele é o líder agregador e que tenha ética. Nós tivemos um grande líder na humanidade, né, chamado Hitler, né, que causou uma guerra mundial, matando
assassinando uma série de pessoas e era um líder. Imagine o que esse homem causou para a história da humanidade. Então, o líder, ele não pode ser só agregador. Ele tem que ter ética, ele tem que ter uma visão positiva do que ele quer alcançar com aquela liderança. Pelo Periscope, eu recebi aqui a pergunta de uma das nossas ouvintes, que infelizmente eu não consegui registrar aqui o nome, mas ela gostaria de saber o que os brasileiros precisariam fazer para liderar mais empresas no exterior. Olha, isso é crescente. Nós temos grandes líderes brasileiros assumindo cada vez mais empresas no exterior, e eu acho que um dos pontos fortes, assim como no esporte, nós podemos ser forte em futebol e fraco em esgrima ou alguma outra coisa, o brasileiro ele tem uma vantagem que é ele crescer numa sociedade multirracial e multicultural. Então, dificilmente você se assusta, né, com situações no mundo. Por exemplo, hoje a grande maioria do brasileiro, se ele for para o Japão, ele consegue comer com o que a gente chama aqui de palitinho, né? Ele já está acostumado, ao passo que muitas vezes um alemão, quando chega no Japão, até hoje não consegue, porque ele só come comida alemã ou francesa ou italiana. Então, esta flexibilidade de você se adaptar às situações, eu conto várias no meu livro. Ela não mencionou o nome, não é? Não, é que o nome dela passou aqui, eu não então, consegui mas registrar. olha, eu vou te dizer, eu trabalhando, incluindo o Brasil, eu visitei 58 países pelo mundo afora. E esta flexibilidade, a gente desperta também uma curiosidade, né? Você não se assusta com nada. Eu acho que isso faz do executivo brasileiro uma pessoa de sucesso, e a outra, claro, que é o preparo. Hoje existem escolas no Brasil de todas as áreas, com muita qualidade, existem bons MBAs, você pode fazer também trabalhos ou estudar fora do país com mais facilidade do que no passado. Quer dizer, o brasileiro hoje ele é um executivo bem disputado no mercado. O Marcão perguntou aqui pelo nosso Periscope o seguinte: o que você acha das empresas hoje estarem privilegiando mais os jovens para cargos executivos? Olha, eu não sei se é só privilegiar os jovens, mas também é uma situação onde o Brasil é um país muito jovem. Quando você pega a curva de idade, a curva etária do Brasil, existe uma disponibilidade muito grande de jovens. Mas eu posso responder para você que o ideal é uma mistura. A experiência com a força, com o dinamismo, isso dá uma combinação ganhadora. A Kelly, que havia feito uma pergunta anteriormente, está nos cobrando aqui o seguinte: a gente só falou de uma parte da pergunta dela, não respondeu a questão final, quando ela diz assim, ó, que é como aplicar, valorizar as pessoas e profissionais nas pequenas e microempresas que não contam com o orçamento de uma multinacional para oferecer benefícios para os seus colaboradores. Olha, Kelly, eu acho que trabalhar numa micro ou numa pequena empresa também tem as suas vantagens, porque você pode exercer várias funções ao mesmo tempo, e isso te dá uma independência de criatividade, de desenvolvimento, que você foge da burocracia das grandes empresas. Numa grande empresa, você tem que fazer muita política, você tem que defender muito os seus pontos de vista, você tem que passar por várias situações de comissões técnicas para avaliar aquele projeto. E quando você trabalha numa empresa pequena, muitas vezes você erra, mas você também tem a intuição do que dá certo, e isso traz uma flexibilidade, uma agilidade que uma grande empresa não tem. E, geralmente eu falo que é a diferença de um coelho e de um elefante, né? Então, o coelho ele é muito mais ágil e tem as suas fragilidades por ser pequeno, mas o elefante também ele é forte, mas para virar um elefante, dar uma marcha ré nele, não é fácil, não. Você planejou a sua saída da Bayer? Você planejou essa mudança de carreira? Eu planejei. Como é que a gente faz isso? Isso é uma recomendação que você passa a todos os profissionais para que eles percebam assim, o fim de um ciclo e a retomada de um novo ciclo? A primeira coisa é que eu acho que isso não tem uma idade certa, mas todos nós temos que criar novas etapas para a nossa vida, porque se você acha que você é o rei da cocada naquele trabalho que você faz e que você vive do seu passado, da sua glória, chega uma hora que a tendência é você se tornar uma pessoa ultrapassada, né? Eu hoje, por exemplo, eu confesso para você, se eu fosse voltar a ser um executivo, um diretor de marketing, um diretor de vendas, ou tocar uma operação mundial, talvez eu não teria a competência mais de um jovem de 42, 44 anos de idade, mas eu tenho muito para ensinar para ele, né?
Então, isso é o lado que eu tentei rever a minha carreira e procurar ajudar essas pessoas. E o meu livro nada mais do que é isso, é um legado que eu quero deixar, né, para pessoas que começam lá embaixo, que não tem sangue azul, que não é filho de milionário, que é uma pessoa humilde que nasceu numa cidadezinha de 12 mil habitantes lá em Minas Gerais. A minha cidade chama-se Alto Rio Doce, ou como dizem as minhas filhas moderninhas, High Sweet River. Mas, mas eu acho que é possível você sonhar e você ir longe, né? E saia na hora certa. Eu acho que sair na hora certa. Eu estou muito feliz. Olha, eu tenho 64 anos de idade e eu fico muito feliz quando eu estou numa fila de um banco e a pessoa pede para eu sair da fila porque eu não tenho 64. Eu adoro, viu? Para fechar nossa conversa aqui, pergunta que chegou pelo Facebook também, que é a pergunta feita pela Elza, como despertar o nosso lado de líder? Olha, Isso é um exercício que a gente faz? eu acho que o líder, ele já nasce como uma pedra bruta. Às vezes ele termina como uma pedra bruta. Ele precisa ser lapidado. Porque liderar não é mandar. Liderar é você conseguir convencer pessoas para ir no caminho que você está achando que é o correto, né? E este processo, existe treinamento que passa desde a ética do que você está fazendo com essas pessoas. Por exemplo, você deve conhecer ou já trabalhar com um líder que é manipulador, que é um líder que é do jeito que ele quer. Ele te dá a palavra, mas na hora H vai sair como ele quer. Ele não recua, ele não aceita a sua opinião. Existe uma necessidade de você ter treinamento, de você estudar a liderança para você se tornar uma pessoa adequada para os objetivos da sua empresa. Nada mais é do que como num time de futebol, né? Você pega um grande jogador brasileiro com 17 anos e veja ele depois com 24 jogando num grande time europeu, olha a diferença que houve nele, não só fisicamente, mas no comportamento. Então ele foi evoluindo também. Isso acontece na liderança. Tá certo. Teunis Marinho, quero agradecer a sua gentileza de trazer parte dessa sua longa experiência como executivo, de alguém que passou por várias dessas etapas e hoje está aí dedicado a ensinar outros executivos como coaching e também como presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seção São Paulo. Teunis, muito obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade. Muito obrigado. Sonhe alto e pense grande. Tá certo. Sonhe alto, pensar grande, ou sonhar alto, pensar grande, é o nome do livro assinado pelo Teunis Marinho, Lições de um Brasileiro que Enfrentou os Obstáculos e Tornou-se Presidente de uma Multinacional, livro esse publicado pela editora Gente, no qual você vai encontrar várias outras informações e lições para você também se preparar melhor e disputar aí esse grande mercado corporativo que nós temos à nossa disposição. E é uma disputa constante, como lembrou o Teunis lá no início, nós estamos aí tentando subir o Everest corporativo. Boa subida para você. A todos que participaram do programa, seja pelo Facebook, pelo Periscope, seja pelo site da CBN, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelas suas perguntas. Lembrando que você deve pegar esse conhecimento e compartilhar nas redes sociais também. Se quiser, você pode ir até o nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Nós temos um grupo de discussão lá, onde outras pessoas publicam as suas ideias, os seus artigos, seus pensamentos. Se você quiser, vá até lá, consuma essa informação e também publique a sua opinião. Isso vai ajudar muitas outras pessoas, pode ter absoluta certeza, porque, afinal de contas, esse é o nosso objetivo. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.